Bom, dando continuidade à nossa aula, depois das respostas, né, da correção das atividades que foram passadas na aula passada, agora eu vou dar continuidade à matéria de hoje. Ou seja, recordando um pouquinho, na última aula nós falamos sobre entrevista e essa entrevista era sobre uma pessoa só. O entrevistador entrevistava só a Ruth Rocha, né? E contendo a linha fina, a introdução e a terceira parte, que são as perguntas e respostas. Hoje nós vamos falar sobre um texto, não é? Que o nome da entrevista muda, passa para uma entrevista coletiva. A entrevista coletiva segue da seguinte forma: o jornalista, o entrevistador, né, ele pode fazer sozinho, ele mesmo pergunta para várias pessoas, não é? Como também várias pessoas fazendo pergunta só para uma pessoa. Por exemplo, o presidente da República, ele pode ser entrevistado, não é, por um entrevistador só, aí vai ser entrevista individual. Como também pode ele ser entrevistado por vários jornalistas, né, certo? Então se torna o quê? A entrevista chamada coletiva, coletividade, várias pessoas interagindo entre si. Bom, hoje nós vamos falar do texto relacionado a um tema de um filme, né, que foi muito conhecido, que foi lançado em 2010 nos Estados Unidos e depois chegando ao Brasil em 2011, né? O título é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né? Esse filme foi realizado com vista para a Acrópole de Atenas, na Grécia. Então vamos ver, foi ao vivo de Atenas, né? O que vem a ser a Acrópole? Acro significa altura e pole, cidade, ou seja, numa cidade alta da Grécia, né? Ou seja, em Atenas. Aqui vocês podem observar nesse texto, né, que vocês vão ver nos exercícios, tem o texto aí. Não começa pela linha fina, vem um título primeiro, tá? Para chamar atenção sobre o que vai ser dito, que é o filme que vai ser lançado, né? Que foi lançado. E veio o quê? Veio a parte da linha fina, ao vivo de Atenas, na Grécia, né? Até o Ladrão de Raios, essas duas linhas abaixo do título. Então teve a presença da linha fina, falando sobre um pouco desse filme aí. Agora, o interessante, a parte da introdução não houve. Ele não, o livro aí, a leitura, não foi, como é que se fala, não se ligou na parte de entrar na introdução, falando sobre a vida desses personagens que participaram do filme, né? Por quê? Se for fazer como é que se fala, mais aprofundado sobre cada um deles, são vários, então vai perder muito tempo. Então eles pularam para as perguntas e respostas, a entrevista, né? E o entrevistado com as perguntas e respostas. Então, qual foi a diferença que houve do texto lá da Ruth Rocha? Seguiu certinho a linha fina, a introdução e a parte das perguntas e respostas. Aqui na entrevista coletiva já houve uma mudança. Iniciou-se pelo título, não é? Teve a linha fina para falar da importância do que vai ser dito e não teve introdução. Pulou direto para as perguntas e respostas, né? Aqui recebeu-se o nome de moderador. Moderador, aquele que
é um entrevistador, né? E junto com os personagens participantes do filme, né? Agora, dando prosseguimento, essa entrevista não possui introdução, vocês observaram, não se aprofundou mais a respeito dos personagens do texto, né? Somente houve a linha fina, que é a parte que destaca a importância do que vai ser dito, e as perguntas e respostas. Há um título para contextualizar o leitor sobre o assunto, né? Percy Jackson e o Ladrão de Raios. A linha fina, né? Essa parte aí de Ao Vivo de Atenas até Ladrão de Raios, mostra quem são os participantes, alguns atores do filme. Os participantes do filme foram Percy, que é o Logan, Alexandra, que é a Annabeth, Grover, que é o Brandon, Mensageiro dos Deuses, que é o Luke, certo? Então, é um filme que se refere a um menino, né, que é o Percy, né, que ele tem uma dificuldade, né, na visual de entendimento, e o que acontece? Ele é discriminado na escola, sempre, né? Então aparece lá uma pessoa para poder dizer que ele havia roubado os raios, né? Ou seja, ele na realidade é um menino semideus, filho de Poseidon, com uma mãe que é humana. Então ele tornou-se um semideus, certo? Esse filme é um filme de ficção, né? É um filme de ficção, ou seja, uma coisa criada, voltada para o lado assim fantástico, fantasioso, certo? E continuando, vocês observem, o que eu quero que vocês observem nessa aula é a conclusão e a diferenciação de ambos os textos, né? Um, entrevista individual, outro, entrevista coletiva, certo? O moderador é entrevistador e o que organiza as perguntas, certo? Ele tem que organizar as perguntas e sinaliza quem deverá responder de cada vez. Não pode cada um falar da maneira que quiser. Ele controla isso e na hora certa ele faz as perguntas na pessoa que ele resolve se direcionar. Ok? Então, gente, fica aqui hoje a mostra dessa diferença para concluir a unidade, tá? Que é a parte de entrevista. E na próxima aula, né, um novo tipo de gênero surgirá. Então eu concluí hoje com esse tipo de texto para vocês saberem a diferença que existe a entrevista individual e coletiva. Não deixem de realizar as atividades, por favor, olhe com atenção e saiba prestar atenção no texto. Se não tiver condições de imprimir o texto, tem que copiar, ok? E sempre com bastante atenção, ok? Então aqui termina a nossa aulinha. Um beijo para vocês, fique com Deus. Bom dia.